portanto, que é um protocolo na camada de transporte, mas considerado como protocolo de sistema. A ideia do ICMP, do Internet Control Message Protocol, não é propriamente tornar o protocolo IP fiável, mas é uma ferramenta que permite aos administradores de redes diagnosticar problemas e implementar soluções. Nós já usamos várias vezes o ICMP nas aulas práticas, sempre que mandamos um PDU de um sistema para o outro, está implícita a utilização do ICMP. O ICMP, para a versão 4, permite responder a questões como se eu consigo enviar um pacote IP perdão, para um determinado host remoto. Portanto, obtenho a confirmação de que um determinado host está contactável, disponível, se um determinado serviço está disponível, e depois há outro conjunto de mensagens que tem a ver com Time Exceeded e Route Redirection, que eu vou agora apresentar. Portanto, com esta nota, embora o IP não seja um protocolo fiável, que é este que está aqui, okay? Aquilo que faz a arquitetura TCP/IP é disponibilizar um conjunto de mensagens para o caso de alguns erros. E para o efeito utilizamos o ICMP. Portanto, mais uma vez, vou relembrar, o ICMP não pretende tornar o protocolo IP fiável, o IP não é fiável, alimenta-se-á não fiável sempre, mas basicamente vai disponibilizar um conjunto de ferramentas para o administrador de rede para diagnosticar e corrigir eventuais problemas. Um ping para o localhost, para aquele número IP muito conhecido, 127.0.0.1, basicamente se eu obtiver resposta é porque a arquitetura TCP/IP está instalada naquele dispositivo, a pilha protocolar TCP/IP. Depois posso fazer um teste para um IP local, por exemplo, neste caso estou a tentar que a máquina 10.0.0.1 atinja, através de um echo request, o seu gateway, portanto, para ter a certeza de que este equipamento pode comunicar com o exterior. E, portanto, nas decisões de encaminhamento há sempre 3 soluções possíveis: é fazer o ping para ele próprio, fazer o ping para um sistema local na sua rede IP, ou então para um host remoto que está numa outra rede. Isto é a estrutura do pacote ICMP. Tem aqui 2 cabeçalhos, que é o type e o code, que de alguma forma indicam o tipo de mensagem que são enviadas. Por exemplo, um echo request tem o type 8 e o code 0, e a resposta, o reply, vem com o type 0 e code 0 também. Aliás, vocês tiveram a oportunidade de verificar isto nas aulas práticas. Isto é um exemplo de um ping para uma máquina local, o echo request com type igual a 8 e code igual a 0, e o reply com type igual a 0 e code igual a 0. Um outro utilitário que utiliza o ICMP é o traceroute, que é muito útil para saber identificar qual é o caminho que um pacote IP percorre desde a sua origem até o seu destino. Há 2 versões para o traceroute. Se for em ambiente Linux, como é aquilo que está aqui a ser demonstrado, o comando é traceroute. Se for no ambiente Windows, é traceRT apenas. Okay? Como é que isto funciona? Imaginem que tem esta rede, portanto há uma separação entre o H1 e o H2, e há aqui um conjunto de routers que são responsáveis por fazer o encaminhamento de um pacote desde o H1 até ao H2. Okay? E eu quero, enquanto administrador da rede, saber qual é a sequência de routers por onde passa aquele pacote IP com origem
no 162, 16, 50, 199 e com destino o 193, 137.7.1. Portanto, aquilo que faz este utilitário traceroute começa por enviar um pacote ICMP echo request com TTL igual a 1. E aquilo que faz cada ruta é, sempre que recebe um pacote IP, decrementa o valor de TTL. TTL é um campo que está no cabeçalho da IP. Portanto, aquilo que vai fazer o R1 é devolver uma mensagem ICMP com informação TTL exceeded, porque atingiu o valor zero. Qual é a vantagem desta mensagem neste sentido do R1 para o H1? É que, como isto é um pacote IP, eu vou poder recuperar este IP de origem desta mensagem. Okay? E, portanto, portanto, a primeira mensagem vai com TTL igual a 1, chega aqui o R1, decrementa, atinge o valor 0 e ele envia para trás uma mensagem a dizer TTL exceeded, com tipo igual a 11 e code 0, e é possível, a partir do H1, recuperar o IP do R1 que enviou a mensagem para trás da TTL exceeded. Portanto, como o H1, para atingir o H2, tem que fazer vários saltos, portanto, tem que passar por várias rutas, aquilo que faz este utilitário é enviar um segundo echo request agora com TTL igual a 2. E, portanto, este TTL igual a 2 vai permitir passar por duas rutas pelo menos. Portanto, passa pelo primeiro router, o TTL passa a ser igual a 1, e quando atinge o R2, o TTL atinge o valor 0. E então o R2 aqui devolve uma mensagem para trás com informação de TTL exceeded, mais uma vez. E a vantagem é que o H1 pode olhar para este endereço IP de origem que manda esta mensagem TTL exceeded. Entretanto, o TTL é incrementado mais uma vez, com 3, vai conseguir passar o primeiro router, consegue passar o segundo router, e depois o H2 vai mandar uma mensagem echo reply no sentido contrário. E, portanto, com este mecanismo, eu consigo saber qual é o caminho que o pacote IP com origem em H1 até ao H2, qual é o conjunto de rutas por onde passa aquele pacote IP, através da recolha destes IPs das mensagens TTL exceeded. Okay? Um outro tipo de mensagens ICMP são as mensagens ICMP redirect. Estas mensagens existem, mas são cada vez menos consideradas porque são potenciadoras de hacking de sistemas. O cenário que eu vos vou apresentar para ver a origem de uma mensagem ICMP redirect é a seguinte. Tenho aqui esta máquina nesta rede e tem como default gateway este do R2. Okay? O cenário é este. Portanto, qualquer IP que esta máquina H1 pretenda atingir tem que sempre passar pelo R2. Até porque depois o R2 dará acesso à internet. Mas, entretanto, o H1 quer atingir o H2. O H2 está numa outra rede, nesta zona aqui, e, portanto, o R2 sabe que para atingir o H2, ele tem que enviar para o 61, através do R1. Okay? Espero que este cenário esteja a ser claro. Portanto, o H1 tem como default gateway o 62, que é o R2, e o R2 tem aqui uma rota que diz, para a rede onde está o H2, tu vais mandar para o 61. Okay? Ora, isto faz pensar o R2. Quando o H1 envia uma mensagem para o H2, ele tem que passar forçosamente pelo R2.
o R2 vai analisar a sua tabela de rotas de encaminhamento e pensa assim, então mas o H1 manda para mim um pacote IP cujo destino é H2 e eu recebo este pacote por esta interface e volto a encaminhar este pacote IP pela mesma interface para o R1, então é porque o H1 consegue comunicar diretamente com o R1. Portanto, em vez de passar por mim, devia passar pelo R1 diretamente para atingir H2. E, portanto, como os routers conhecem as melhores rotas, eventualmente o que pode acontecer, eu digo que pode, é nesta sequência, portanto, o IP de origem é o 7.1.1, portanto é o H1 e quer atingir o 65, que é o H2. Né? E ele vai mandar um echo request que atinge o R2, porque é o default gateway do H1. Neste caso, o R2 vai pensar assim, então, mas se tu queres atingir o H2, um IP associado ao H2, porque é que há de mandar para mim? Manda diretamente para o ponto 61 e, portanto, ele iria enviar uma mensagem de retorno a dizer assim, olha, todo o tráfego que queres enviar para a rede do H2, não passes por mim, manda diretamente para o 61. E o princípio está correto. Se ele recebe o pacote IP por esta interface e depois reencaminha-o pela mesma interface, é porque H1 consegue atingir o R1. E, portanto, dá esta nota ao H1, olha, tu se quiseres atingir o H2 não passes por mim, passa diretamente pelo R1. Isto é compreensível, é aceitável, mas introduz um risco de ataque, que é o risco de man in the middle. Portanto, estamos aqui todos bem intencionados, não é? Agora imagina que eu consigo introduzir, eu, hacker, consigo introduzir um equipamento nesta rede e envio eu uma mensagem SMP redirect para o H1 e digo assim, olha, tu, sempre que quiseres comunicar com o exterior, passa por mim. E a máquina do hacker estava aqui e todo o tráfego de H1 era reencaminhado para a máquina do hacker, estou a imaginar que ele está aqui, e normalmente estas máquinas de hacking o que fazem é tornar transparente o acesso à internet para qualquer equipamento da rede, para, neste caso o H1, não se aperceber de que está a ser hackeado, entre aspas, não é? E, portanto, este mecanismo de ICMP Redirect é interessante, é útil, mas pode comprometer todo o sistema porque permite implementar uma forma de ataque que é designada por Man in the Middle, no MITM. Portanto, normalmente estas questões do ICMP Redirect, o melhor é desprezá-las, que é para o H1, o coitado do H1 não ser enganado por uma máquina que está a tentar fazer hacking. É que se eu conseguir, e se eu configurar o H1 como aceitando mensagem ICMP Redirect, é possível, eu posso colocar aqui uma máquina para fazer o hacking de toda a rede e dizer a todos estes equipamentos que estão na rede, olha, vocês em vez de passarem pelo R2 para atingir a internet, passem por mim. Eu garanto-vos que consigo redirecionar todo o tráfego para a internet e de facto consegue. E o H1 e todos os sistemas da rede do H1, por isso simplesmente não estavam a perceber que todo o tráfego que eles estavam a trocar com a internet passava pela máquina do hacker. Portanto, o que se tem verificado é tendencialmente os equipamentos por omissão deixam de processar estas mensagens ICMP redirect. Okay? Mas diga. Esse ataque do Man in the Middle já não é tão forte por causa do HTTPS, certo? Era mais, esse ataque não era mais conhecido antes por causa do pessoal que é para as redes públicas e fazia-se passar pelo router, e como não havia HTTPS era tudo plain text. Sim, é verdade.
Mas o HTTPS não é imune ao hacking. Sim, sim. Pois é, pronto. Nada é essa. Um problema, introduzimos um novo grau de segurança, sim, mas isto em informática nada é seguro. Okay? Serviços digitais, meus caros, nós temos que viver com eles, é verdade. Se não usarmos, ficamos atrasados, é verdade, mas não são seguros. Nenhum sistema é seguro. Não é? Mas sim, esta é uma forma de ataque muito conhecida, cada vez menos porque os equipamentos como o H1 foram configurados por omissão para não tratarem de mensagens CMP redirect, é verdade, okay? E alguns routers já estão configurados por não emitirem estas mensagens ICMP redirect, é verdade, mas elas existem. Okay? E, portanto, se por acaso o administrador desta rede não tiver pensado em sistemas de segurança, nomeadamente para evitar isto, podemos encontrar uma rede em que há um host que aceita a mensagem ICMP e a partir daí todo o tráfego gerado por esse host vai passar pela máquina do hacker. Mesmo que seja sobre HTTPS, tudo é possível de hackear. Tá bem? Portanto, a informática tem estes problemas e as redes de comunicação também têm estes problemas. Vivemos sem eles, é que já não podemos e, portanto, temos que pôr trancas à porta e, portanto, evitar cada vez mais isto. Mas isto é possível, está documentado e faz parte de um RFC. Se quiserem consultar o RFC disto, consultem. Estas mensagens existem e, portanto, era só para ficarem a saber que elas existem. No caso, e tem aqui um cenário em que naturalmente o R2, na sua boa fé, não é? Na sua boa fé, quando recebe um pacote IP do H1 com destino para o H2 e recebe por esta interface e reencaminha pela mesma, não é? O R2, na sua boa fé, diz assim ao H1, opa, ao H1, por favor, não mandes para mim porque estás a perder tempo. Manda diretamente para o 101. Ok. E usando o princípio da boa fé, funcionaria muito bem, só que aquilo que fazem os hackers é usar os princípios de boa fé que estão nesses sistemas, como por exemplo os e-mails e companhia limitada, né? E portanto há um risco de segurança nestes casos. Mas pronto, era só para ficarem a conhecer que existem mensagens ICMP redirect e o bom propósito destas mensagens era resolver problemas destes. Isto não é propriamente um problema, porque a conectividade entre o H1 e o H2 estaria sempre assegurada. Quer dizer, era ineficiente, porque o pacote IP chegava ao R2 e depois o R2 mandava o mesmo pacote IP para o R1, quando o H1 podia mandar logo para o R1. Por exemplo, se fosse um administrador de rede, ele podia fazer um traceroute a partir do H1 com destino para H2 e ele iria verificar que ele passava primeiro pelo R2 e depois passava pelo R1. E depois, segundo o esquema da rede não tinha sentido, o que é que deveria fazer no H1? Configurar, adicionar uma rota para encaminhar o tráfego para H2 através logo do R1, sem passar pelo R2. Okay? Mas era mesmo para vocês ficarem com a noção de que este tipo de mensagens existem. Portanto, neste caso, o echo request continua e a resposta era obtida. E, portanto, muitos sistemas intermédios, routers e destinatários não enviam alguns tipos de mensagens para evitarem negação de serviço, conhecimento de serviços disponibilizados, conhecimento das políticas de segurança, aumento excessivo de tráfego. E, portanto, de facto, há muitos equipamentos que já não processam sequer mensagens echo requests, nem sequer essas mensagens. E por uma razão muito simples. Se vocês se conseguirem associar a uma rede, estarem numa rede, convém que ninguém saiba que vocês estão nessa rede para eventualmente quererem fazer hacking. Então, melhor é a vossa máquina de hacking não responder a mensagens ICMP, porque se responderem é porque alguém está a perguntar se vocês existem, e se vocês dizem sim, existe, então são facilmente detectáveis como
hackers. E, portanto, a maior parte dos sistemas agora nem sequer respondem a echo requests. É evidente que algumas destas mensagens devem ser permitidas, porque o propósito do protocolo ICMP é ajudar na resolução de problemas. Portanto, se os routers e os hosts deixam de processar e enviar mensagens ICMP, o protocolo ICMP não serve de nada e, portanto, não há mecanismo nenhum para resolver os eventuais problemas que surjam na rede. Vamos agora ver um caso de aplicação do Traceroute, que é um utilitário que utiliza o ICMP. Neste exemplo muito simples, tem aqui uma rede onde está o S1 e o PC0, tem aqui 2 routers com as rotas de encaminhamento já especificadas, são estas, não vou voltar a falar disto, e portanto o PC0 consegue fazer o ping para o PC1, e agora vou utilizar o utilitário Traceroute a partir do PC0 com destino do PC1. E, portanto, faço um TraceRT, em Windows é TraceRT, em Linux é Traceroute, para 192.168.1.2. O que é que acontece? Este PC0 vai enviar uma mensagem ICMP Echo Request com um TTL igual a 1. Portanto, quando chega aqui, o R0 vai decrementar aquele TTL, passa a 0, e o R0 vai mandar uma mensagem para trás a dizer time exceeded, TTL exceeded. E, portanto, vai permitir recolher do lado do PC0 o IP desta interface, 10.0.0.254. Depois o PC0 envia uma segunda mensagem ICMP Echo Request com TTL igual a 2 e, portanto, vai permitir passar pelo R0, que encaminha para o R1, e o R1 decrementa e, portanto, atinge o valor 0, e o R1 vai enviar para trás uma mensagem TTL exceeded e vai permitir recolher o IP 192.168.2.2 do R1. Okay? E depois o mesmo se passa para o R2, portanto ele passa ainda pelo R2, o R2 aqui o TTL vai ser 0, porque ele sai com 3 daqui, aqui decrementa, passa a 2, aqui passa a 1, aqui passa a 0, e este manda uma mensagem para trás a dizer time TTL exceeded, e portanto vai permitir recolher o IP 192.168.2.6, okay? Até que atinge o H2, o PC1 com o IP 1.2. Perceberam isto? E, portanto, com este traceroute eu fico a saber qual é o caminho que os pacotes vão seguir desde o PC de origem, neste caso o PC0, até atingir o PC1. Eu agora pergunto, qual seria a lista de IPs que eu iria aqui obter se o teste fosse um traceroute do PC1 para o PC0, ou seja, um traceroute a partir do PC1 para o 10.0.0.1. Quais eram os IPs que iam ser listados? Tem uma ideia? Os mesmos. Só que no fim iria dar o... Não, ao contrário, não são os mesmos. Veja o seguinte, o PC1 faz o traceroute para o 10.0.0.1. Não é o mesmo, porque este envia uma mensagem para aqui, o R2 vai decrementar o TTL, certo? E, portanto, este vai responder com o seu IP, que é o 192.168.1.254. Depois o PC1 manda um segundo pacote ICMP com TTL igual a 2 e vai conseguir fazer 2 saltos, do R2, até o R1. Okay? E depois mandam um terceiro pacote ICMP com TTL igual a 3, portanto vai atingir o R0. Portanto, se eu fizer, eu convido-vos a fazer isto no Packet Trace. Façam a partir do PC1 com estas configurações todas, que vocês já sabem fazer isto como deve ser. Tem aqui no diapositivo anterior, tem aqui as rotas estáticas que devem introduzir em cada um dos routers. Portanto, a solução pode ser construída no Packet Trace e convido-vos para validarem aquilo que eu estou a dizer,
convido-os a fazerem o traceroute do PC1 para o IP 10.0.0.1. E aquilo que vão obter é este IP do R2, este IP do R1, este IP do R0 e depois o IP 10.0.0.1. Fica o desafio, está bem? Não é, o caminho não é o mesmo. Se eu estava a dizer o mesmo, só que ao contrário, no caso, o primeiro seria o 192.168.1.2/24, depois seria Não. Ora, o primeiro, isso, se quiserem verificar, convido. O primeiro IP que aparece aqui, do PC1, fazendo um traceroute para o PC0, seria 192.168.1.254. Depois seria o 192.168.2.5. Depois seria o 192.168.2.1. E depois seria o 10.0.0.1. Mas confirmem, duvidem de mim e experimentem. Está bem? Fica o desafio. Bom, a sobreposição de espaço de endereçamento de IP é um problema que se põe com muita frequência e vou tentar explicar o que é que acontece quando, neste caso, o espaço de endereçamento desta máquina é maior que o espaço de endereçamento desta máquina, portanto, está aqui representado a azul, portanto, o espaço de endereçamento deste equipamento é um subespaço deste e, portanto, há sobreposição do espaço de endereçamento. Isto causa muitos problemas de conectividade, ok? E é um problema que surge quando se faz a criação de subredes com VLSM, que já vamos falar daqui a pouco. Mas vamos lá. Vejam este exemplo. Portanto, tenho H1, H2, H3, o ponto 20, o ponto 40, o ponto 90 nesta rede 192.168.0.0 com esta máscara 255, 255, 255.128. E depois tenho aqui uma máquina H4 que faz parte de um subespaço de endereçamento porque tem uma máscara diferente, 224. E, portanto, H1, H2 e H3 consideram estar na mesma rede lógica que a H4. É verdade. H1, H2 e H3 determinam que estão todos na mesma rede lógica. Os três. H4 determina que está na mesma rede lógica de H2, mas não de H1 e H3. E tem aqui um esquema que representa os IPs do H1, do H2, do H3 e do H4. E estes são os vários sinais que podem acontecer. Por exemplo, se eu fizer um ping de H2 para H4, eu vou ter sucesso. Porque H2 pensa que H4 está no seu espaço, é verdade, não é? Reparem que o H2 tem um espaço de endereçamento que vai desde o 1 até o 126, portanto, como o H4 tem valor 33, portanto o H2 pensa que o H4 está na sua rede. E na resposta o H4 pensa a mesma coisa. Porquê? Porque o IP do H2 é o ponto 40. E o espaço de endereçamento vai de 33 ao 62. E, portanto, há conectividade IP. Okay? E aqui há conectividade IP. Já quando eu faço um ping de H1 para H4, okay, o que vai acontecer é que o H1 pensa que o H4 está na sua rede, faz um ARP request, o ARP request chega aqui, mas o H4 depois não vai responder àquele ARP request, porque vai olhar para o IP de origem e vai concluir que não faz parte do seu espaço de endereçamento. Então, não responde ao ARP request. E, portanto, o H1, como não obtém o ARP reply, não vai conseguir atingir o H4. E a mesma coisa do H3 em relação ao H4. E, portanto, para materializar isto com um caso particular, e convido-vos mais uma vez a testarem isto
no Packet Tracer. Portanto, imaginem que tem estes 3 sistemas computacionais, são Linux, mas para o efeito é a mesma coisa. Portanto, o H1 foi configurado com aquele comando. Portanto, ele aqui omite a máscara, portanto vai supor a máscara de uma classe C, porque começa em 192. Depois aqui configuro com o IP .10, mas com uma máscara 252. E aqui em Linux aceita a notação SID, configuro com IP .5 e com uma máscara /30. Portanto, com um SID /30, que é o equivalente a um 252 também. Portanto, o Linux permite 3 tipos de configuração, sem explicitar a máscara, e ele utiliza o conceito de endereçamento por classes, explicitando a máscara ou então usando a notação SID. Por exemplo, este modo de configuração não é aceito pelas linhas de comando do Cisco iOS, mas em Linux é. Vamos construir os mapas de endereçamento disto. O H1 tem este ID de rede, tem o primeiro IP que vai desde 1 até o 254. O H2 tem este ID de rede, tem o primeiro IP 9 e termina em 10. E o H3 tem o ID de rede .4, o primeiro IP é o .5, que é o que lhe foi atribuído, e o último é o .6. E agora a pergunta que se faz, que eu vos faço e que peço que testem isto no Packet Tracer é se existe conectividade IP entre H1 e H2. Alguém quer antecipar se existe conectividade? Eu acho que existe. Ora, o H1 é o .6, faz um ping para o H2 que é o .10, certo? Ora, eu acho que não. Sabe porquê? Porque quando o H1 faz um ARP request para o IP do H2, o H2 quando recebe o ARP request, okay, vai olhar para o IP do H1 que não faz parte da sua rede. Olha aqui, 9, 10. E portanto não responde com ARP reply. Se não responde com ARP reply, o H1 nunca vai conseguir fazer chegar a trama internet onde está encapsulado um pacote IP com destino a H2. Okay? Mas façam este teste. Eu, assim, numa primeira análise, acho que não há conectividade entre H1 e H2. Faço esta afirmação e vocês vão duvidar dela, espero, e portanto vão dizer, não, o professor não tem razão e eu aceito, desde que me provem que eu não tenho razão. Ficou o desafio, portanto é o segundo desafio de hoje. Está bem? Também na segunda entre H1 e H3 já há, porque vai desde o 5 ao 6 e ele é o 6.6. H1 e H3. Ora, o H1 é o ponto 1. O H1 é o ponto 6, perdão. O H1 é o ponto 6. O H3 é o ponto 5. Sim, de H1 para H3 já é. Sim. E de H2 para H3, portanto aqui não há. Isto estou a dizer, sem testes. Aqui não deve haver, aqui deve haver, entre H2 e H3. O H2 é o ponto 10, H3 é o ponto 5, o que é que acha? Eu acho que tu vai ver. Acha que? Não percebi. Vai ou não? Não percebi. Não, porque é ponto 10 e o H3 só vai desde o ponto 5 ao ponto 6. Exatamente. Eu também acho que não. Portanto, aqui não há conectividade, aqui há e aqui não há. E, portanto, fica o desafio, testem isso, está bem? E com isto termino o conjunto de diapositivos que eu publiquei na última aula, com esta ressalva de que iria recuperar parte destes diapositivos. E agora vamos ao segundo bloco de diapositivos desta aula, que é, peço desculpa, que é sobre redes, subnetting. Ok, então eu recordo-vos que
a introdução dos switches, portanto, ao nível da camada de ligação, permitiu dividir aquilo que na altura chamávamos de domínio de colisão, porque todos os hosts que estavam no mesmo domínio de colisão competiam através do protocolo Ethernet, Ethernet, competiam no acesso a meio, porque o princípio do protocolo Ethernet, recordo muito rapidamente, é se o meio de transmissão está vazio, então inicia a transmissão, okay? Se estiver ocupado, não inicia a transmissão. Se por acaso dos sistemas simultaneamente escutam o meio de transmissão e ele está vazio, podiam iniciar simultaneamente a transmissão e dava-se aquilo que nós designámos na altura por colisão. Okay? E isto é o comportamento dos hubs. O hub, todos os equipamentos ligados a um hub, basicamente o que fazem é ter um único domínio de colisão. Para evitarmos a concorrência sobre o mesmo meio de transmissão, introduzimos o conceito de switch. E no switch é um equipamento que já tem capacidade de processar tramas Ethernet. Portanto, basicamente aquilo que fez o switch foi pegar no domínio de colisão único e segmentá-lo para cada uma das interfaces. Okay? Isto ao nível da camada física e da camada de ligação. E agora, ao nível da camada de rede, onde está o IP, também voltamos a falar em domínio, neste caso, de broadcast. Okay? Portanto, imaginem este equipamento todo. Deixa-me ver aqui. Todos estes equipamentos de uma organização participarem no mesmo domínio de broadcast, isto é, pertencerem todos à mesma rede IP. Qual é o problema desta solução? Bom, a vantagem da solução é que todos eles têm a mesma máscara, em termos de configurações é muito simples, okay? Mas tem um problema, sobretudo visível em redes em que os hosts são equipados com Windows. Vocês têm um ícone muito famoso no ambiente Windows, que é a minha rede, e quando clicam na minha rede aparece lá logo a lista toda dos PCs que estão na rede. Não sei se já experimentaram isso, não é? Não estou a dizer nenhuma mentira, porque não. Há lá um ícone que diz a minha rede, e quando clicam naquela rede, veem os PCs que estão naquela rede. Veem, portanto, aparece-vos uma lista dos PCs que estão naquela rede. Inclusivamente, sempre que há um host, um PC que disponibiliza, por exemplo, um sistema de arquivos, ele aparece lá e diz, olha, eu tenho serviço que te permite aceder a esta partilha de arquivos, ou partilha de uma impressora. Isto acontece porque as máquinas Windows estão constantemente a enviar para o IP de broadcast, a enviar informação de quem são e de que serviços é que têm, que é para beneficiar os que menos sabem disto e clicam sobre o botão e aparecem todos os equipamentos. É bonito, é verdade, mas isto gera muito tráfego que não serve para nada. Serve apenas para os que são menos experientes e gera imenso tráfego, porque obriga, sempre que uma mensagem é enviada para um IP de broadcast, eu recordo que todos os hosts daquele domínio IP têm que processar aquele pacote IP. E, portanto, estou a degradar o desempenho de todos os hosts com este tipo de mensagens. Então, aquilo que se deve fazer é partir estas redes grandes IPs em domínios mais pequenos. Isso é função dos routers. Em vez de termos uma LAN com 400 utilizadores, okay, separada da internet através de um router, o melhor é efetivamente partirmos isto em, por exemplo, neste caso, duas subredes com 200 utilizadores. Um será a rede 162.16.0.0/24 e o outro será a rede 172.16.1.0/24. E reparem, para haver conectividade entre um utilizador deste lado com um utilizador deste lado, tem que haver um router no meio. Porque como são de redes IPs diferentes, tem que haver encaminhamento entre essas redes. E o único dispositivo que faz encaminhamento são os routers. Okay? Qual é a vantagem desta abordagem? Qualquer equipamento que aqui envie uma mensagem de broadcast sobre IP
só é processado por este grupo de utilizadores. E a mesma coisa por este grupo de utilizadores. A este tipo de espaço dá-se o nome de subredes. E, portanto, vamos falar sobre criar subredes, subnetting. É o tema do resto da aula de hoje. Vamos ver se conseguimos abordar dois mecanismos de criação de subredes, que é o subnetting estático e o subnetting baseado em VLSM. Mas já lá vamos. Há várias razões para criar subredes. Por exemplo, pode ser pela localização geográfica. Por exemplo, tinha aqui para cada um destes pisos deste edifício tinha uma LAN diferente, uma LAN IP diferente. Okay? Ou então pode ser pela organização funcional de uma entidade qualquer. Por exemplo, eu quero reservar um espaço IP para os hosts da administração, para a parte dos recursos humanos, para a parte da contabilidade e para a parte dos estudantes, por exemplo. Okay? Isto é crítico. Isto é crítico que se faça. Eu confio no administrador de rede aqui da escola, né? E quando eu me autentico na EduROM, eu espero cair numa rede IP que não coincida com a rede IP dos estudantes. Não é bem mal, mas é um mecanismo de segurança. Isto é segmentar cada vez mais este espaço de endereçamento. E a vantagem disto é que depois de eu fazer esta segmentação, esta criação de subredes, eu posso aplicar diferentes políticas de segurança em função da origem dos IPs, quer origem, quer destino, portanto, depois de estar devidamente segmentado ou pertencente a diferentes subredes, quer políticas de segurança, quer eventualmente, essas são mais discutíveis, políticas de qualidade de serviço, do tipo, no acesso à internet, vou privilegiar o tráfego que tem origem na LAN dos estudantes. Epá, eu acredito que tenhamos esta política aqui na escola, mas se me perguntarem, não sei. Isto do ponto de vista de qualidade de serviço. Do ponto de vista de segurança, como disse há pouco, eu espero que quando eu me autentico do ROM, aqui na rede sem fios, eu faça parte de uma subrede que não seja partilhada com a rede de estudantes, ou a rede da contabilidade, ou a rede dos recursos humanos, ou a rede da administração. Okay? Este é o objetivo. Uma outra possibilidade é criar subredes em função do tipo de host. Por exemplo, se eu tiver aqui servidores, portanto, vou identificar todos os servidores como fazendo parte da rede 10.0.0.3.0/24, por exemplo. Então, sempre que eu tinha um IP desta subrede, eu sabia que era um servidor. Sempre que eu tivesse, por exemplo, uma impressora, eu tinha o IP dessa impressora como fazendo parte desta subrede. Portanto, as razões para a criação de subredes são muitas. E tipicamente criamos subredes, quer para aplicar políticas de segurança, quer para aplicar políticas de qualidade de serviço. Ou bem ou mal, pelo menos esta divisão em subredes permite-me aplicar posteriormente diferentes políticas de gestão da rede. Então vamos ver os diferentes mecanismos de criação de subredes, e o que vocês veem aí é um exemplo de criação de subredes, tendo por princípio a separação das redes sempre coincidente com os octetos de um IP. Portanto, eu recordo, um octeto é um byte, não é? Eu recordo que qualquer IP é constituído por 32 bits e, portanto, tenho sempre o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto. 8 vezes 4, 32 bits. Okay? E, portanto, eu posso fazer essa divisão ao nível do /8, do /16 ou do /24. Okay? Nós lidamos melhor com este tipo de prefixo, CIDR,
porque não tem que andar aqui a partir ao meio, não é? Agora, isto tem um problema. 1/8 tem aqui 16.767.214 hóspedes. 1/16 tem 65.534. E 1/24 permite-me endereçar até 254 hóspedes. Isto é o que eu posso fazer com a criação de subredes em que a divisão ocorre ao nível do múltiplo de 8 bits, ou dito de outra forma, no limite dos octetos, não é? Mas tenho este número de hóspedes por subrede. Se for /8 é demasiado grande, e se for /24, se calhar pode ser demasiado pequeno. Okay? E tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, a divisão do 10.x, aqui um número qualquer, 0.0 com /16, posso criar aqui várias redes, 256, cada uma delas com 65.534 hóspedes, ou então fazer o 10.x com /24, portanto cá está a divisão no múltiplo de 8, teria aqui 65.536 subredes, cada uma delas com 254 hóspedes. Portanto, são vários exemplos de subnet. Mas a divisão no múltiplo de 8, 16, 24, tal como vimos há pouco, faço um salto muito grande, passo de um número muito grande de hóspedes, por exemplo, de /8 para 24, o salto é enorme, portanto não há aqui nenhum valor intermédio. Então, tipicamente, aquilo que se faz é não atender à delimitação dos octetos, mas usar aquilo que é designado por classless subnetting, ou seja, criação de subredes sem pensar nas classes. Reparem, recordo, uma classe A é 1/8, uma classe B é 1/16, uma classe C é 1/24. Portanto, vamos esquecer isso e, por exemplo, vamos ver como é que é possível melhorar, de alguma forma, o número de subredes e o número de hóspedes por cada uma dessas subredes, utilizando para o efeito o empréstimo, o borrowing, de alguns bits para a parte dos hóspedes. Por exemplo, se eu partir desta rede, okay, /24, eu posso pensar assim, bom, vou roubar um bit à parte dos hóspedes para usar esse bit para criar duas subredes, cada uma delas com 126 bytes. 126, eu recordo que isto dava 256, a dividir por 2 dava 128, mas perco sempre 2, fica 126. Ou então vou emprestar 2 bits para criar 4 subredes, cada uma delas vai suportar 62 hóspedes. Ou então, em vez de 2 bits, vou buscar 3 bits, crio 8 subredes, cada uma destas 8 subredes permite endereçar 30 hóspedes e assim sucessivamente. E tem aqui um resumo neste quadro. Portanto, reparem, o que é importante fixarmos é o seguinte: por cada bit que eu roubo à parte dos hóspedes, o que é que acontece? Aumento o número de subredes, é verdade, mas diminuo o número de hóspedes que eu posso endereçar por cada uma dessas subredes. Okay? Tenho que ter este compromisso entre quantas subredes é que eu quero e com que dimensão. Portanto, só uma questão. Diga. E esse número de hosts aí por cada subrede, já retiramos os dois do ID e do broadcast? Já. Escolha um exemplo. Por exemplo, para esta máscara, fui buscar 4 bits. Portanto, a máscara é 255, 255, 255, 240, certo? Fui buscar de 1/24, passei para 1/28, fui buscar 4 bits. Eu vou, com os 4 bits, vou ter 2 levantado a 4, 16 subredes, e ficam-me 4 bits para os hóspedes. Ora, com 4 bits, vou poder endereçar quantos hóspedes? 2 levantado a 4 outra vez, que dá 16, menos 2, que dá 14. Ok, é isso. Obrigado. Portanto, reparem que aqui é sempre uma potência de base 2.
2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4, 2 levantado a 5, 2 levantado a 6. Mas deste lado é sempre 2 levantado ao número de bits para os hosts, menos 2, por causa do ID de rede e o ID de broadcast. O partir um bloco em 2, ok, é útil porque cria duas subredes, mas perco logo alguma eficiência, que é perco logo ali 2 IPs por cada subrede. Portanto, quando eu tenho um bloco de 256 endereços possíveis e parto em 2 para criar duas subredes, o que é que eu perco logo? Quantos IPs é que eu perco? Perco logo 4, ok? E, portanto, temos que ser aqui comedidos a fazer estas divisões, porque cada divisão que se faz em 2 perde eficiência na criação de subredes. Professor, só uma questão relativamente àquilo. Mas nós, por exemplo, nós temos ali, quando é barra 30, nós temos 104 subredes com 2 hosts possíveis. Mas, no caso, os hosts totais vão acabar por ser na mesma, se fosse barra 24, menos aqueles 2 por cada subnet, correto? Não se importa do repetir, para ver se... Eu vou dizer, por exemplo, pelo barra 25. O barra 25 nós vamos ter 2 subnets, cada uma com 126 hosts, correto? Sim. Mas isso aí vai ser mediante sempre o barra 24, correto? Essas subnets. Eu parto, portanto, aqui o exemplo é, eu parto de um barra 24, portanto, que eu tenho um bloco de 256 IPs diferentes, né? E, portanto, vou criar subredes. E, portanto, criar subredes não é adicionar. Reparem, o espaço é sempre o mesmo. O espaço são 32 bits em que vai desde tudo a zeros a tudo uns. Okay? Eu parto de um bloco qualquer com barra 24. E, portanto, preciso de duas subredes. Então, vou adotar um barra 25. Vou emprestar um bit do último octeto, ok? Para criar duas subredes. É este o problema que está por, não é? Sim, exato, é isso. Repare, se eu antes conseguia endereçar 254 equipamentos diferentes, sem partir o bloco, quando eu faço a divisão do bloco, eu vou poder criar duas subredes, dá-me jeito, mas perco logo 4 IPs. Sim, mas a minha questão é que nós perdemos 4 IPs, mas mesmo assim vamos ter duas subnets, cada uma com 126 hosts. É isso? Ou Sim, não? se multiplicar, se somar 120 e 126, não dá 256, não é? Sim, porque perde-se os 4 bits. Isso perde sempre. Sempre Ok. que uma subrede perde IPs por causa do IP que é atribuído para o ID da rede e por causa do IP do broadcast. Perde IPs. Reparem, tomem nota nisto. O espaço é um retângulo, não é? Continua a ser um retângulo que começa com os 32 bits todos a 0 e acaba com os 32 bits todos a 1. O que eu posso fazer é começar a partir este espaço em pequenos blocos, mas lembre-se, cada divisão que eu faço introduz a perda de IPs. Está bem? Reparem-se, de 1/24 eu consegui endereçar 254. Quando eu utilizo, vou buscar 1/25, eu posso só endereçar 126 mais 126. Claro, com a vantagem de ter agora duas subredes, é verdade, mas se ganho por um lado, perco por outro. Isto é que está em causa. Há sempre aqui um compromisso entre o número de subredes que eu quero criar e o número de hosts que eu quero endereçar. Não é? Então, se por exemplo nós num barra 30 perdíamos logo 128 para os broadcasts e para o network, correto? Porque cria 64 subredes, sim, é verdade. Ok. Perdeu 64 vezes 2 daquele espaço, sim. Quatro subredes, não esquecer.
continua a ter 64 sub-redes. Né? Portanto, isto é sempre uma questão de compromisso. Mas vamos ver alguns exemplos para tornar isto mais claro. Ora bem, aqui o nosso exemplo é um 192.168.1 e agora estes 8 bits eram para os hosts e eu decidi pedir emprestado, entre aspas, um dos bits para subredes. Isto vai criar duas subredes com barra 25 e que subredes são essas? Uma das subredes tem este bit aqui na posição 25 a 0. Portanto, terá o ID 192.168.1.0. A segunda subrede terá o ID 192.168.1.1. Este bit aqui, o 25º, fica a 1. Mas a máscara para ambas as subredes é sempre a mesma. Ok? Que é 128. A máscara é a mesma. E é este tipo de criação de subredes com a mesma máscara que se chama de static subnetting, porque a máscara é a mesma para todas as subredes criadas. Agora, elas são diferentes. O espaço de endereçamento desta subrede vai ser diferente do espaço de endereçamento desta subrede. Partilham em comum é a mesma máscara. Está bem? Que isto fique claro. Reparem, para o mesmo exemplo, a primeira rede vai ter o ID 1.0, o primeiro IP começa em 1.1, o último em 1.126 e o broadcast 1.127. E estes números que estão aqui, que são únicos, estão completamente separados do espaço da segunda rede, que começa em 129, o ID é o 128, 129 e vai até o 254. Mas reparem, não há qualquer sobreposição do espaço de endereçamento desta rede com esta. Estes números que vão de 1 até 255, parte deles pertence a uma rede e a outra parte pertence à outra. Está claro? Isto é importante. Isto é um exemplo de aplicação daquela divisão de 1/24 em 2 de barra 25. Reparem que a máscara é a mesma, só que os IPs, neste caso atribuídos a estas interfaces, estas duas interfaces, são diferentes e pertencem a espaços de endereçamento diferentes. Neste caso, isto é Cisco, portanto, está a usar o primeiro IP útil do espaço de endereçamento como gateway. É este 1.1. Isto para a rede de cima. Para a rede de baixo, está a utilizar o primeiro IP da rede 192.168.1.128/25, que é precisamente o ponto 129. Mas com a mesma máscara, que é um ponto 128. Ok? Pastor, só uma questão. E Aí temos a máscara 255, 255, 255. Quer dizer que no IP o 192.168.1 vão se manter sempre assim, certo? A única coisa que vai mudar vai ser o ponto 1 final. não se importa do tipo de... Sim. Diga. Nós na máscara temos 255, 255, 255. Ponto 128. Sim. Mas quando temos o 255, quer dizer que, por exemplo, aí nesse IP, a única coisa que vai mudar vai ser o último número, certo? Sim.
Portanto, este 255, 255, 255, estes 3 primeiros bytes, tudo a uns, fixa basicamente o 192.168.1. Ok, é isso. Ok. Tá, Em obrigado. baixo é a mesma coisa, mas a diferença é esta. Quando põe aqui um ponto 128, vai fixar este primeiro bit do último octeto a 0. Ok. E em baixo, com um ponto 128 aqui, repara, o 129 começa sempre com o primeiro bit a 1. Sempre. Se converter o 129 em binário, é 1, depois 6 zeros e depois 1. Sim. Portanto, a rede, aqui é o ID de rede, será o 192.168.1.128. E aqui em cima será o 192.168.1.0. Ok. Que é exatamente aquilo que está aqui. Está bem? Certo. Ok, obrigado. Bom. Ok. Então, algumas formas muito importantes para calcular o número de subredes e calcular o número de hosts por cada uma das subredes. É sempre uma potência de base 2, ok? Se aqui o n for o número de bits que eu peço emprestado à parte dos hosts, que eu vou retirar à parte dos hosts, o número de subredes que eu posso criar é 2 levantado a n. Ou seja, se eu vou buscar um bit 2 levantado a 1, dá 2. Vou buscar 2 bits, 2 levantado a 2 dá 4 subredes. 3 bits, 8 subredes. 4 bits, 16 subredes. E por aí adiante, até 64. Okay? Uma outra forma importante é quantos hosts é que eu vou ter por cada uma das subredes, mas isto já não sabemos, que é 2 levantado a n, sendo n o número de bits que restam para a parte dos hosts, sempre. Menos 2, e o menos 2 já sabemos porquê. É o ID da rede e o ID de broadcast. Um exemplo para a criação de 4 subredes. Ora, se eu quero 4 subredes, vou buscar 2 bits, né? 2 levantado a 2 dá 4, vou buscar 2 bits, diminuo o espaço de endereçamento de cada uma das subredes, é verdade, mas crias 4 subredes. E a máscara é sempre a mesma. Deixa-me aqui. A máscara é sempre a mesma. A máscara é sempre a mesma. 255, 255, 255.192. E agora faço-vos notar o seguinte. Neste exemplo, 192.168.1.0, okay? Quando eu vou buscar a máscara .192, ou seja, vou buscar estes 2 bits à parte dos hosts, quais são os IDs das redes? É 0, que é quando estes 2 bits estão a 0. 64, ok? Que é aqui 0, 1. Reparem que este 1 aqui é 64. Reparem. Pesos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay? E depois vou para 128. Depois vou para 192. Qual é o salto que damos aqui? Mais. Estou a desenhar isto com um rato, portanto, mais 64. E este número, alguns autores identificam este número como sendo o número mágico. Para eu identificar os IDs de cada uma destas redes, é pegar no número mágico, somar 64, depois mais 64, depois mais 64. Isto facilita a determinação dos IDs de rede. Ora, isto é para o caso de ir buscar 1/26, 2 bits, cá está ele. Para, neste caso, a primeira rede, vou desde o 1 até o 62. O broadcast é o 63. Isto é para a primeira rede e para a segunda. Não sei se tenho aqui. Para a segunda é esta, começa em 64, 65 até 126 e o broadcast é o 127. Okay? E depois
A terceira rede era 128, 129 até 190, 191. A outra a seguir seria a 192. Ok? Estas contas é preciso fazê-las. Portanto, isto é um exemplo de aplicação destas subredes. E chamo já a atenção do seguinte. Neste exemplo particular, eu usei um /26 porque eu precisava de 1, 2, 3 redes e, portanto, 3 redes obriga-me a usar 2 bits. 2 levantado a 2, 4. Portanto, superior ou igual a 3. Ok, mas qual é o problema que eu tenho aqui? Nesta rede eu posso endereçar quantos hosts? Ajudem-me lá. Quantos hosts é que eu posso endereçar nesta rede do PC1? 254, não? Diga? 254. Não, 64. 64, repare. /26 para 32 dá 32 menos 26 dá 6, certo? 2 levantado a 6 é 64. 64 menos 2, 62, certo? Ok, certo. 62. Aqui é a mesma coisa. /26 dá um 62. Mas, reparem, o desperdício para a ligação entre o R1 e o R2. Utilizo a mesma máscara, porque usar a mesma máscara dá muito jeito, mas eu só preciso de 2 IPs e estou a gastar quantos? 62. E, portanto, há aqui um desperdício enorme. Queria chamar a vossa atenção para isto. Isto com subredes criadas com a mesma máscara. Está bem? Ok. Isto é um quadro que resume o compromisso entre número de subredes versus número de hosts. Com /17, /18, /19, /20, /21, até /27. Portanto, aumento o número de subredes. Diga. Peço desculpa. Mas neste caso já usa o /16 como... Já não é o /24, pois? Não, está aqui. Ok. Está bem? É um exemplo com /16. Que decisão é que eu tenho que tomar? Quantas subredes é que eu preciso? Pode-me definir um critério para o número de bits que eu vou buscar aos hosts, para as subredes. Mas também pode ser o critério do número de hosts. Agora, estes dois critérios vão ter que, de alguma forma, ser concorrer entre si. Porque, tal como aqui é demonstrado, para aumentar o número de subredes, diminui o número de hosts por cada subrede. E é este detalhe que eu queria chamar a atenção. Está bem? Calcular o número de hosts, 9 bits, portanto, eu já sei isto, 2 levantado a 9 menos 2 dá 510. Okay? Mais alguns exemplos. Portanto, eu posso, para planificar as subredes, eu posso ter um de 2 requisitos, ou os dois simultaneamente, e conciliar os dois pode ser complicado. Conciliar os dois pode ser complicado. Ou eu tenho o número de hosts por cada subrede, ou tenho o número de subredes. Normalmente eles entram em conflito. Quanto mais bits eu vou buscar para as subredes, menos hosts eu posso endereçar em cada uma dessas subredes. Tem aqui mais um exemplo disto. Agora vamos calcular estes mapas de endereçamento e vamos ver como é que eles se calculam. A partir da rede 192.168.1.0/24, criar redes para 50 hosts. Portanto, 50 hosts é o que eu quero criar. A partir de um espaço de endereçamento que me disponibiliza aqui 256 IPs diferentes. Tá? Quero criar 50 hosts. E, portanto, naturalmente que eu posso ir buscar uma máquina de calcular para isto, que vocês vão usar, aquela que eu sugiro para este tipo de subredes
aquela que está neste link, que está publicado no Moodle, okay? Está, dá solução para tudo, faz o compromisso entre o número de hosts e número de subredes. Portanto, se eu quiser 4 subredes, naturalmente que o número de hosts vai diminuir. Okay? Portanto, fica... A ideia de usar esta calculadora é para vocês verem o número das subredes. Quanto maior o número de subredes, menor